Durante toda a Bíblia, Deus está traçando sua vontade sobre a humanidade, colocando o plano dele em prática. O plano de restaurar a amizade, a comunhão entre o homem e Deus. Por isso, essa live vai trazer sobre tesouros. Porque quando essa comunhão é restaurada, você irá conhecer coisas espirituais. Você irá conhecer coisas que quem tem comunhão com Deus vive nessa terra. E é possível qualquer pessoa viver também. Porque Jesus, quando veio, ele salvou, ele perdoou toda a humanidade. E ele venceu o inimigo, ele venceu a cegueira espiritual, ele venceu muitas coisas. Naquela cruz, ele fez uma obra completa. Porque Deus, quando trabalha, ele não faz nada incompleto na nossa vida, ele faz completo na nossa vida. Por isso que quando Jesus morre na cruz, o ser humano recebe essa aliança com Deus de comunhão. O ser humano recebe os céus abertos, recebe a liberdade de poder falar com Deus e Deus o ouvir diretamente. Sem passar por sacerdote, sem passar por qualquer pessoa, mas só através de Jesus que o homem consegue ter essa liberdade de falar com Deus e Deus o ouvir. Então, hoje, esses tesouros que Deus traz sobre nós é justamente sobre essa comunhão. É justamente sobre estar praticando essa comunhão na vida, durante a caminhada da vida, né? Porque nós não aprendemos algo instantaneamente, nós aprendemos durante a vida. Durante toda a vida a gente está aprendendo algo. Quando a gente nasce quase que totalmente sem sabedoria, sem inteligência, sem conteúdo. Mas durante a vida nós vamos adquirindo um conteúdo, um aprendizado. E esse aprendizado nos leva para caminhos. Esse aprendizado, essa vivência da vida, nos leva para caminhos onde a gente pode ou piorar com Deus ou melhorar com Deus. É aí onde está o ponto onde essa live vai chegar. Como podemos melhorar nossa amizade com Deus? Como podemos reatar a nossa amizade, a nossa aliança? Renovar e restaurar a nossa vida diante de Deus. Porque às vezes a vida quebra a pessoa, a vida esmaga a pessoa, a vida pressiona a pessoa. Mas ela conhece a Deus, ela vai ter um amigo que vai estar com ela, ajudando ela. Vai estar com ela, trazendo a essência de Deus, o poder de Deus vai agir na vida dela. Deus, ele nunca falha com a sua amizade com o ser humano, com sua parte como Deus. A vida às vezes afasta a pessoa de Deus por causa desses caminhos que nós somos levados a escolher. Mas isso não quer dizer que Deus desistiu ou que Deus quer desistir da pessoa. Isso quer dizer que a pessoa precisa voltar a conhecer a morte de Jesus na cruz e a ressurreição. Precisa conhecer novamente a Cristo no seu interior, a Cristo na sua mente, no seu coração. Experimentar a graça, experimentar o favor imerecido. Algo inesgotável, a misericórdia inesgotável de Deus. Nós precisamos experimentar pelo menos em alguma parte da nossa vida, experimentar a presença de Deus, porque senão não vale a pena nós termos fé, nós dizermos que conhece a Bíblia, que conhece, que tem fé, e não viver experiência assim, de misericórdia com Deus, de graça, da graça de Deus. Porque a salvação que Deus coloca na gente
ela não é apenas um estado, ela não é um estado. A santidade na gente não é um estado, ela é um processo, ela é uma santificação. Então, e a vida, ela não é estática, ela não é parada, ela está em movimento. O que é que acontece? Nós estamos aprendendo durante a vida. Tudo que fazemos no dia a dia, estamos aprendendo. Nós não percebemos, mas o nosso cérebro capta muitas coisas. E quando nós falamos de tesouros espirituais, tesouro de Deus, estamos falando disso, de salvação contínua na nossa vida. Fonte inesgotável, misericórdia inesgotável e graça imerecida. É aí onde nós podemos conhecer Jesus, onde nós podemos entrar no santuário de Deus. Podemos entrar na comunhão com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Mateus 6,33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então a nossa preocupação é essa. É no reino de Deus que Deus quer revelar e que Deus trouxe o seu Filho para morrer por nós. Porque uma vida material estável, o homem com esforço próprio, o homem com o próprio braço, com a própria mentalidade, a inteligência que ele tem, pode conquistar. Mas uma vida firmada em Deus, uma vida espiritual forte com Deus, só pode ser conquistada através dessa busca ao reino de Deus. É por isso que o título da live é Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Porque Deus é a nossa própria vida, é o nosso próprio fôlego dentro de nós. Nós pensamos que Ele é distante, mas Ele está mais próximo do que imaginamos. E para compreender isso, nós precisamos viver a graça e a misericórdia do Senhor na nossa vida. Essa graça que alcança a nossa alma naquela cruz e que nos lava de todo pecado. E que pode vencer por nós, pode lutar por nós. Então esses são os tesouros que Jesus ele traz para nós, tesouros no céu. O maior tesouro de uma pessoa que busca a Deus é a intimidade com Deus, é a comunhão com Deus, é o maior tesouro que ela tem que prezar por isso. Essa busca pelo reino de Deus, poder ter intimidade com aquele que manda no mundo, que manda em todas as coisas. Porque se Deus quiser enriquecer, tornar uma pessoa bilionária, Ele pode fazer isso muito rapidamente. Mas Ele não promete isso porque Ele quer intimidade com o ser humano. Porque se Ele der dinheiro ao ser humano, só dinheiro, não vai preencher o ser humano. E o ser humano só vai buscar mais e mais o dinheiro. Mas se você tiver intimidade com Ele firme, você vai conquistar o tesouro no céu. Um tesouro onde ninguém pode roubar, ninguém pode tirar da sua vida. Ninguém pode tirar aquilo que Deus estabeleceu. Se Ele te der algo, é seu. Você não vai ser roubado, ou ele não vai querer de volta aquilo que Ele te deu. Mas a intimidade com Ele não é o que Ele deu a nós. É a forma como nós recebemos dele as coisas. Porque, por exemplo, se eu der um presente a alguém e aquela pessoa só pegar o presente, virar as costas e ir embora, vai ser muito estranho. Eu não vou nem entender o que é que está acontecendo. Mas se aquela pessoa ela for íntima minha, aquela pessoa eu conhecer de verdade, eu vou dar o presente a ela, ela vai me abraçar, vai manter conversa comigo,
Vamos continuar tendo amizade. Se eu der um presente a uma pessoa que eu conheço, aquela pessoa ela vai se aproximar mais de mim. E vai mostrar que ela não é inimiga minha. Não é interesse, é sobre relacionamento. A vida com Deus é sobre relacionamento com Deus. Ele te deu o filho dele, ele te deu o sangue do filho dele. Mas para isso, temos que ter proximidade com ele. Aproximação. Isso vai gerar uma aliança, isso vai gerar um pacto, uma aliança com a sua vida. Essa aliança é eterna, essa aliança não acaba. Essa aliança nunca acabará. Porque João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Quem se torna filho nunca mais sai da cobertura do pai, nunca mais sai da autoridade do pai. Porque quando Jesus entra no lugar, ele transforma tudo, ele transforma a sua vida. E principalmente a vida interior, que é onde habitam os tesouros do Espírito Santo, estão os tesouros que o Espírito Santo derrama sobre a vida de uma pessoa. Então o tesouro de Deus está claramente exposto aqui nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O que é que significa essas bem-aventuranças dessa forma que é falado na Bíblia? Todas as coisas aqui que é falado, ele diz que é bem-aventurado, mas qualquer pessoa que lê carnalmente, humanamente, vê como algo negativo. Tudo que ele fala aqui é como se fosse algo negativo para a pessoa carnal, para a pessoa que não entende como é o reino de Deus. Que não é sobre quantidade. O reino de Deus não é quantitativo. O reino de Deus é qualitativo. Tudo isso que ele fala aqui vai formar você uma pessoa mais forte. Vai formar você uma pessoa de caráter. Vai formar você uma pessoa que carrega o tesouro do céu dentro de você. Tudo que ele fala aqui sobre bem-aventurança não é sobre a pessoa ganhar. É sobre a pessoa perder na terra para receber do céu. E Deus entregar a recompensa depois a você. Porque o evangelho é mais perder do que ganhar na terra. Porque o que Deus deu às pessoas é maior do que qualquer tesouro que existe materialmente. Qualquer tesouro que existe quantitativo. Deus deu qualitativo ao ser humano. É por isso que na Bíblia, quando Deus fala do pobre, do necessitado, Deus fala que habita com ele. Deus está com o pobre e com o necessitado por causa disso. O homem carnal, o ser humano comum e natural só vai seguir riqueza terrena, só vai seguir coisas terrenas na vida dele. Mas o homem que tem o reino de Deus, que carrega a amizade, que carrega a comunhão com Deus, ele vai prezar pelo reino de Deus, pela riqueza celestial. Aquilo que Deus está trazendo como qualidade de ser humano que ele é na terra, como pessoa amorosa, alegre, feliz.
Porque a palavra bem-aventurado significa mais que feliz. Isso é carregar a riqueza de Deus dentro da pessoa. Isso é dar fruto. Pelo fruto é que se conhece a árvore. Carregar o fruto de Deus é dentro, não é fora. A gente pensa que fruto é milagre, é obra, resultado de obra material. Mas fruto é o que o reino deposita dentro de você. Aquele fruto que ele deposita, ele pode se tornar algo público. A obra que Deus faz na nossa vida, ela é primeiro interior. Ela é primeiro obra interior. É algo, uma ligação, uma comunhão entre céu e terra. Jesus morreu para isso, para abrir o caminho, para abrir esse caminho de mediar o céu com a terra. O exterior, o visível, foi feito pelo invisível, foi criado pelo invisível. Então, tudo que é invisível, quem conquista comunhão com Deus, consegue receber o invisível para tornar visível as coisas de Deus. Não sei se dá para entender. O que é visível primeiro vem espiritualmente para a vida da gente. Às vezes a pessoa quer fazer milagres, quer fazer coisas exteriores. Mas toda fonte que não é ligada a Deus, ela uma hora vai secar. Toda fonte que não tem Deus como principal, como aquele exaltado e realmente aquele que é o centro da vida da pessoa, a fonte vai esgotar, ela vai parar. Por isso que tem muito cristão que começa e depois para de uma vez. Ele não se levanta mais, ele vai para o mundo e não se levanta. Porque a fonte não estava ligada nele, o céu não estava em comunhão com ele. Ele quis buscar Deus para manifestar algo que ele não tinha dentro dele. Por isso que temos que priorizar, como a Bíblia diz, priorizar o interior, priorizar o espiritual. O espiritual, ele se torna valioso para aquele que busca ele. Quem não busca, não sabe valor nenhum do mundo espiritual, não sabe nada do mundo espiritual. Quando você começar a buscar todos os dias, você vai ver que algo vai começar a mexer com você. Algo por dentro vai começar a te mover. Naturalmente, você vai começar a ver diferença na sua vida. Porque o caminho está aberto. O caminho Jesus abriu desde aquele tempo, 2000 anos atrás. 2025, 2026 anos atrás. Ele morreu por nós para que abrisse esse tipo de aliança para nós. Mesmo que sejamos infiéis nessa aliança, Deus permanece fiel. Mas o negócio não é ser infiel. O problema não é ser infiel à aliança. É permanecer do jeito que está todo o tempo. Porque quando o evangelho entra na vida de uma pessoa, ele causa a mudança. Ele causa tudo que Jesus, ele faz. Quando Pedro entrou na presença de Deus, lá em Atos 2, ele foi transformado. Porque ele entendeu que o interior dele estava cheio. Quando uma pessoa se enche de Jesus, se enche do Espírito Santo, ela se sente totalmente diferente. É isso que Deus oferece aqui nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 6, versículo 19, sobre tesouros nos céus. Tesouros no céu é justamente isso. É dar prioridade a uma busca por Jesus, dar uma busca pela ação de Deus na nossa vida. Porque o nosso braço é forte, mas o de Deus é mais ainda. Às vezes queremos resolver as coisas com o próprio braço.
Queremos resolver as coisas com a própria humanidade carnal da gente. Mas toda pessoa que recebe Jesus, ele é dado o poder de ser filho de Deus. Entenda a palavra filho. A palavra filho quer dizer uma pessoa que precisa de alguém para levar ele para os lugares. Até ele adquirir uma maturidade que possa realmente agir de forma consciente, de forma sábia, de forma conhecedora do que está fazendo. Então, quando Deus fala que nós somos filhos dele, ele quer assumir o lugar de pai, ele quer assumir o lugar daquele que enviou a salvação. Aquele que enviou a ajuda, o socorro para seu filho, ele quer ver o filho se sentindo bem com ele. Ele não quer ver o filho intrigado dele, sendo inimigo dele. Se dá para entender, é como se fosse assim. Deus, ele nos criou para viver algo muito grande. Mas com o passar do tempo, o ser humano esqueceu. O ser humano voltou as costas para Deus. Voltou as costas para a amizade com Deus. E de tempos em tempos, pessoas têm despertado para trazer essa comunhão para a sua vida. O ser humano se afastou, mas Deus nunca deixou de buscar esse homem, essa pessoa que se afastou. Algum momento essa pessoa vai cair em si, algum momento alguma coisa acontece que ela vai conseguir voltar. Deus sempre quis o ser humano perto dele, na presença dele. Mas por não conhecer a verdade, o ser humano perece. Por não conhecer Jesus Cristo, a verdade, nem se alimentar da verdade, o ser humano vai perecendo, vai morrendo. E esses tesouros, uma hora, eles ficam escassos, eles não entram na pessoa que não aceita Jesus, que não quer Jesus, não quer amizade com Deus. Os tesouros do céu, por enquanto, para nós, parecem invisíveis. Parecem coisas invisíveis e impossíveis de se alcançar. Mas para quem conhece realmente sobre a vida com Deus, a comunhão, que já viu Deus agir de várias maneiras. Por isso que eu estou chamando você que está aqui na live para chegar mais perto de Deus, dar uma chegada mais perto. E não apenas falar da boca para fora, mas entrar na presença de Deus. Porque onde Deus entra, onde Deus está, não existe como você não viver a parte sobrenatural do Evangelho. A parte que o Espírito Santo ama fazer. O Espírito Santo ama trabalhar na vida de uma pessoa que aceita ser usada por Ele. Que aceita ser cheia do tesouro dele, dos tesouros dele. E nós, às vezes, não temos esse pensamento ou não queremos buscar da forma que a palavra fala. Quando diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, é justamente isso. É deixar ele trabalhar dentro de você, deixar ele trabalhar dentro. Porque a aliança que ele fez não está no dedo anelar. Não está no dedo anelar da pessoa. A aliança que ele fez está dentro da pessoa, no coração da pessoa. A aliança que ele fez está dentro de cada um de nós. E essa aliança, ela pede que nós obedeçamos ao chamado. Ela pede que nós obedeçamos ao chamado. Amém? Glória a Deus. Então, todos esses capítulos de Mateus 5 ao 6, Mateus 5 ao 6 e capítulo 7 também,
Jesus, ele mostra vários tesouros. Ele fala da oração, ele fala da porta estreita. Ele fala de quem entra no reino dos céus. Olha essa passagem que ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome nós expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Quando Deus diz, o que é que nós entendemos quando Deus diz assim: eu nunca conheci vocês? É justamente isso, a intimidade com Deus que se perdeu na caminhada. A pessoa fez milagres, profetizou, fez várias coisas, mas o conhecimento, a mente, o coração de Deus não estava com ela. Dá para entender? Deus não está apenas na atitude. Deus está na sua vontade alinhada ao coração do ser humano. Quando Deus fala algo, a pessoa precisa pegar aquilo e colocar no coração. Aí é onde vai vir essa amizade que Jesus se restaurou e está restaurando até hoje na humanidade. É aí onde Deus fala sobre conhecer o ser humano, porque quando nós conhecemos a Deus, ele se torna conhecido. E quando ele se torna conhecido, ele se revela. E quando ele se revela, ele se torna amigo. Deus fala para se afastar dele. Porque quando ele buscou amizade com o ser humano, ele não quis. Deus, ele está pronto para fazer o seu milagre. Deus, ele está pronto para estender a mão. A Bíblia diz que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Mas você, o ser humano, o Brasil todo está procurando nos profetas, está procurando um homem de Deus, uma solução emergencial. Um milagre emergencial para a sua vida. Só que Deus, ele não é milagre emergencial, ele é um relacionamento. A igreja, ela pode ser cheia como for, se ela não tiver intimidade com Deus, ela não vai para o céu. Se ela não tiver a identidade definida como filho de Deus, não vai para o céu, não vai conseguir chegar. Se chegar, Deus vai fechar a porta. Porque a nossa identidade de filho não pode se perder. A igreja tem que depender de Deus. A igreja tem que depender dos conceitos, dos princípios, da palavra de Deus. O reino de Deus já está aqui presente na nossa vida. Mas Deus, ele quer reatar a amizade para poder revelar ele a nós. Revelar quem ele é à nossa vida. Os profetas, eles podem curar, eles podem profetizar. Uma coisa é você falar de Deus. É você saber a palavra, é você saber coisas espirituais. Porque até satanista pode ser uma pessoa espiritual, espiritualizada, ou espiritual, a mesma coisa. Bruxo, ele pode ser também uma pessoa espiritualizada, espiritual. Mas não quer dizer que ele está na fonte certa. Não quer dizer que ele está conhecendo mais profundo a Deus. Essa palavra que Deus fala aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 22, quando ele diz, eu nunca vos conheci, ele está dizendo isso. Vocês quebraram a aliança, vocês quebraram o meu concerto. Vocês quebraram o pacto eterno que eu tinha com a humanidade. Vocês não são meus amigos, vocês não têm intimidade comigo, eu não conheço vocês. Porque o pai, quando ele nos chama de filho, é pessoa que já tem a identidade restaurada. Pessoa que já tem o agir dele sobrenatural na vida dela. Porque a Bíblia diz que milagres até o anticristo fará.
para dizer que ele é Deus, que ele é Cristo. Milagres, qualquer pessoa consegue, até pessoas espiritualizadas da Umbanda, da Quimbanda, de outras religiões, também podem fazer milagres. Mas o problema não é fazer, não é acontecer um milagre. O problema é se vem da fonte certa. Se vem de uma amizade profunda com Deus. Se vem de algo buscado mesmo lá no reino de Deus. Porque senão vira bagunça, senão vira bagunça. Ninguém sabe mais a quem servir, ninguém sabe mais o que fazer. Porque existe o Deus verdadeiro, existe o Deus falso, existe a fonte certa e a fonte errada. E no mundo espiritual existe amizade com Deus e existe amizade com demônios também. Nós sabemos disso muito bem, porque nós vemos pessoas que têm amizade com demônios na terra. Isso é realidade, é um fato que acontece. Pessoas que buscam entidades, buscam outras fontes diferentes para poder buscar milagres. E às vezes acontece um milagre. Mas quando ela chegar naquele dia, quando ela chegar na presença de Deus, o que ela dirá para o Senhor? Vou dizer uma frase muito forte. O inferno, o Seol, o abismo, o Tártaro, todos esses lugares estão cheios de gente boazinha. Porque se eu for bonzinho, não quer dizer que eu tenho amizade com Deus. Amizade com Deus é Ele lhe conhecer intimamente, falar com você intimamente, e você conhecer a Ele profundamente. Não sei se dá para entender, porque uma aliança de um casamento, uma aliança que é feita em um casamento, o casal precisa conhecer um ao outro. As duas partes têm que estar ligadas, têm que estar conectadas, para que haja uma fluidez diária na vida do casal. Fluidez de amor, fluidez de palavras doces, palavras amáveis. Não tem como conviver com a pessoa se você está intrigada dela, se você não fala com ela, se você não tem intimidade com ela. Se você só tem raiva, só fala palavra pesada. Deus, Ele quer ser amigo do ser humano. Mas a restauração que Jesus começou precisa ser lembrada, precisa ser lembrado diariamente pela nossa vida. Então, quando a graça de Deus vem para nós, naquele tempo, em 2026 anos atrás, Ele já restaurou o ser humano por dentro. Por que que Ele manda buscar? Porque com o passar dos anos, 2000 anos, são muitos anos, o ser humano se afastou daquela aliança. Os discípulos começaram a trazer a aliança, mas eles morreram. E através das palavras, através da verdade, Deus quer trazer novamente a aliança. Essa live vai estar sendo salva, vai ficar salva no YouTube, no canal Roberto Brasa Viva. E você pode assistir lá todas as lives que eu já fiz aqui no Instagram. E você vai sentir a verdade do reino na sua vida. A restauração desse padrão da aliança de Deus. Você pode até não compreender o meu ministério, o meu nome. Pode não compreender muitas coisas. Até porque nós não compreendemos também totalmente todas as coisas. Mas a verdade, ela precisa te aproximar de Deus. A verdade, ela tem que fazer o que ela veio para fazer, restaurar você com Deus. Porque
palavras vazias é fácil falar, palavras vazias é fácil até enganar pessoas com palavras que não causam nada. É muito fácil fazer isso até no Brasil, principalmente, onde as pessoas estão totalmente vazias por dentro e qualquer coisa que vier elas estão aceitando. Elas não têm os tesouros de Deus dentro delas, muita gente. Porque esses tesouros é quem vai discernir, porque quem conhece o tesouro de Deus, conhece também a miséria do inimigo, conhece a sujeira do inimigo. Porque sabe diferenciar o tesouro de Deus da sujeira. Mas os pastores de hoje estão achando pessoas vazias, enchendo ela de todas as coisas, de muita coisa. Mas esquecem que ela precisa de intimidade com Deus, de amizade, restaurar a comunhão. Que adianta a pessoa receber milagre, receber tudo que o pastor fala e não receber uma intimidade com Deus, não receber a presença de Deus no seu quarto quando ela orar. Não sentir a unção, o calor da presença de Deus na vida dela. Não adianta nada ir para a igreja e não conhecer Deus, e não ver Deus agir no ambiente. Todos os profetas da Bíblia, todas as pessoas da Bíblia, eles buscavam conhecer a Deus. Mas como eu falei nesse instante, foi se perdendo durante os tempos essas coisas. O homem não busca mais a Deus para ter intimidade, ele busca a Deus para receber um milagre imediato, para receber algo imediato. Eu vou falar algo agora que você pegue isso no seu coração, que diz assim: a intimidade com Deus, ela não é algo imediato, ela é construída ao longo da vida diária. Uma árvore, para poder fincar, para poder ficar firme, ela precisa criar raízes. As raízes dessa árvore precisam achar águas limpas. Antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo. Esse é o propósito de Deus com o ser humano, firmar ele na raiz, firmar ele realmente onde ele foi criado. Tem gente que está sendo replantada, mas está sendo replantada sem raiz. Quem tem raiz profunda com Deus é difícil, é quase impossível parar de ser alimentada por Deus. Ficar seca, vazia, cauterizada. Uma pessoa que tem raízes com Deus, ela não fica sozinha em nenhum momento. Mesmo que não haja ninguém ao redor dela, ela não fica sozinha. Glória a Deus. Então essa árvore, ela vai dar fruto e ela consegue receber de Deus a aprovação. Quando Jesus vê a figueira sem fruto, ele amaldiçoa ela e ela seca. Porque ela não tinha fruto que Jesus queria. Tinha alguns frutos nela, só que Jesus não queria aqueles. Ir para a igreja é uma coisa, agora agradar Jesus na vida diária é outra coisa diferente. Porque você vai estar no trabalho uma hora, alguém vai jogar uma palavra para você que vai lhe seduzir. Alguma mulher, algum homem vai lhe seduzir lá no trabalho. Alguém vai lhe seduzir em algum momento e você vai cair porque você não está fincado com a raiz na presença de Deus. Com a intimidade ligada no Senhor. Tesouros no céu. Porque ele pede que a pessoa, ele junte, ele acumule, ele junte em tesouros do céu. Por causa disso aqui do versículo 21, que diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que significa isso? Se você tiver tesouro na terra, seu pensamento vai estar na terra. Se você tiver tesouro na terra,
seu coração vai estar fincado, sua raiz vai estar só na terra. Mas se você tiver o tesouro no céu, seu coração vai estar ligado no céu, seu pensamento vai estar ligado no céu. E o que você pensar vai estar vindo direto de Deus. Suas atitudes, elas começam a mudar a partir desse momento. Quando você consegue ligar seu coração com coisas celestiais, coisas do céu. Começa a mudar muita coisa no seu dia a dia. Eu quero te convidar para buscar a Deus nessa intimidade. Até você gerar algum fruto que agrade a Deus. Até você gerar algo que agrade a presença de Deus tão forte que Ele possa se revelar para a sua vida. Que Ele possa se revelar como se revelou aos profetas no passado. Porque não é só o Brasil que está perdendo essa amizade, é todo o planeta está perdendo a amizade com Deus. Uma vida que agrada a Deus precisa estar pautada naquilo que Deus fala, não naquilo que nós buscamos no dia a dia, no sentido material, no sentido físico. A pessoa ela pode ir para a academia e ter uma amizade com Deus. A pessoa ela pode ir para qualquer lugar no planeta, porque o planeta é de Deus. O mundo jaz no maligno para pessoas que não são amigas do Senhor. Tipo assim, agora presta atenção, Deus, quando entra numa pessoa, ela não é mais do inimigo. Quando Deus entra na vida de um homem, de uma mulher, Ele consagra, Ele separa ela. Ele edifica ela, Ele trabalha realmente na vida da pessoa. Então o inimigo não vive mais naquela pessoa. Você pode perceber, toda pessoa que foi amiga de Deus na Bíblia, conseguiu marcar a sua história, conseguiu marcar o seu tempo, porque carregava a presença de Deus dentro dela. Deus, Ele vai colocando qualidade na vida da pessoa, qualidades que só Ele tem. Glória a Deus, aleluia. Então essa palavra, ela é para aqueles que querem realmente ser um bem-aventurado. Uma pessoa feliz não é aquela que tem status, que tem rede social, com muito seguidor. Uma pessoa feliz é aquela que busca agradar a Deus na vida diária. A felicidade dela não é pautada no mundo material, nas circunstâncias que ela vê na visão humana. O coração dela ligado com Deus mostra ela muito mais além do que ela pode imaginar. Essa é a consciência da presença de Deus na vida de uma pessoa. Então o Brasil, ele conquista essa autoridade, ele conquista essa intimidade, mas muitos perdem rapidamente, porque a intimidade não é força bruta, ela não é força humana, é Deus intervindo na vida de uma pessoa para livrar ela de um perigo, livrar ela de algo perigoso para a vida dela, livrando ela da morte, do inferno, do mundo e do pecado. É quando Deus intervém numa situação que vai tirar a vida dela. E a vida com Deus restaura aquela pessoa, em vez de matá-la, ela é curada, ela é transformada, ela começa a viver mais do que... Ela começa a desagradar o inimigo e agradar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado por todos que estão na live. Deus abençoe a todos. Então, quando Deus ele vem trazer essa palavra sobre reino, todo reino é porque tem alguém que o governa.
Quando fala reino de Deus, já está falando quem governa esse reino, já está falando o governante, o rei que está acima de todas as coisas. E quando o rei ele dá uma ordem, quando ele faz algo, é porque ele tem propósito de restaurar, ele tem propósito de abençoar a nação a qual ele está reinando, a qual ele está cuidando daquela nação. Reino é isso, ele é um governo que traz para as pessoas da sociedade, para as pessoas que moram nele, traz organização, traz coisas que restauram as pessoas. Não por força bruta, não pela carne que é o reino de Deus, é pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. A live já está encerrando, povo de Deus. Que vocês fiquem na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. A live está encerrando, mas fiquem com essa palavra muito forte no seu coração. Eu agora vou fazer uma oração. Vou estar orando agora, em nome de Jesus. Glória a Deus por aqueles que vão estar buscando ao Senhor. Deus maravilhoso e poderoso. Senhor Jesus, cria, meu Deus, nessa pessoa um coração puro. Renova nela um espírito reto, Senhor. Quebranta esse coração, Deus. Reata a amizade, Pai, com cada um, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, que cada pessoa ela possa sentir Mateus 6, Mateus 5, Mateus 7 como o verdadeiro tesouro de Deus para a vida dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Dá a ela uma vida qualitativa. Dá a ela uma vida que possa ter qualidade contigo, Deus, em nome de Jesus. Renova aquele que está sentindo, Pai, alguma coisa que está matando sua alma, seu espírito, Pai. Abençoa poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Vem intervir na situação de todas as pessoas. Vem trazer, meu Deus, realmente a consciência e o poder de Deus sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre de todo mal, em nome do Senhor.